Meus irmãos, vamos mais uma vez elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais e rogar proteção e amparo para que nós tenhamos uma noite agradável em que iremos conversar sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus Cristo e nos renovarmos nessa conversa, elevando nossos pensamentos até uma esfera mais elevada de sentimentos e de práticas virtuosas. Graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho recebido o privilégio de escolher livremente os temas que nós vamos tratar aqui durante os nossos encontros. Nem sempre é uma escolha fácil, porque me preocupa muito escolher algum tema que realmente toque, interesse a todos aqueles que estão nos acompanhando. Naturalmente que, na qualidade de espírita, eu tenho de depositar confiança nos espíritos que nos assistem para escolher algo realmente útil, produtivo, agradável a todos. Mas ainda assim, compete-me uma tarefa de procurar algo para trazer para a nossa conversa. E eu estava folheando alguns textos, algumas leituras que já tinha feito, e sempre deixando, entre aspas, ao acaso, pensar essa ou aquela página. Foi então que eu acabei revendo um texto sobre a parábola, sobre aquela passagem evangélica em que Jesus, respondendo aos fariseus, propõe a máxima: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E esse texto que eu resgatei entre todas aquelas leituras que já tinham passado sob meus olhos, mas que não necessariamente estavam arquivadas na minha memória, despertou novamente em mim a atenção para uma interpretação dessa passagem que eu poucas vezes vejo as pessoas usando ou apresentando. E eu mesmo não me recordo dela quando, de alguma maneira, sou chamado a comentar essa passagem evangélica ou faço comentários com outros confrades, com freiras na família, eu não me recordo, não me atento para essa outra interpretação dessa passagem. Eu vou ser mais claro e vou citar a passagem para todos nós nos lembrarmos exatamente do que a gente está falando, e depois eu vou falar das duas interpretações, da interpretação que mais comumente eu me lembro dela e dessa outra interpretação tão interessante, mas que eu não vejo sendo apresentada tão frequentemente quanto a primeira. Então, onde é que nós estamos? Nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Jesus ele já tinha respondido aos saduceus. Os saduceus tinham proposto a Jesus a pergunta: qual o maior dos mandamentos? Estamos entendendo que tanto os saduceus quanto os fariseus eles estavam testando ou tentando Jesus, né? Jesus, então, quando respondeu aos saduceus,
com aquela magnífica resposta, qual o maior dos mandamentos? Então ele diz que ama teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua razão. E ama teu próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Esse o maior dos mandamentos. E os saduceus, eles se calaram, os fariseus ficaram muito impressionados com a resposta, mas não deixaram de urdir os seus planos maquiavélicos para indispor Jesus com os judeus de modo geral e com a autoridade romana em particular. Então os fariseus perguntaram para Jesus: Mestre, nós sabemos que ensinas o caminho de Deus pela verdade, que és veraz em todas as coisas e que não levas em conta a quem quer que seja, porque não considera nos homens as suas posições, mas aquilo que eles verdadeiramente são. Então, dize-nos, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Bom, obviamente que eles estavam querendo obter de Jesus uma resposta que colocasse Jesus numa posição vulnerável frente à autoridade romana. Havia autoridades romanas ali no derredor. Uma resposta que, de alguma maneira, ferisse a lei romana ou o interesse romano, e nós já teríamos ali uma causa ganha pelos inimigos de Jesus, porque a autoridade romana naturalmente iria perseguir Jesus, lançar a mão de Jesus. Mas Jesus, obviamente, conhecia a malícia daquelas pessoas e respondeu: hipócritas, hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão no pagamento do tributo. E aí os fariseus pegaram uma moeda e apresentaram a Jesus. De quem é essa imagem e esta inscrição que estão gravados na moeda? De César, responderam os fariseus. E aí Jesus completa o ensinamento. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Linda resposta. Absoluta. Calou completamente aquelas criaturas mal intencionadas e os fariseus, admirados, simplesmente se retiraram. Bom, a interpretação que eu sempre, ou que mais comumente, eu dou para essa parábola, quer dizer, eu dou. Na verdade, todas as interpretações, eu não sou original em nada, eu sou um leitor ávido e que reproduzo os ensinamentos que colho nas leituras. Naturalmente, sempre com algum tipo de juízo de valor, alguma crítica que eu possa fazer, mas não tenho nada de original. Mas a interpretação que mais ganhou espaço na minha memória é a de que nós, a despeito de termos toda uma vida espiritual, todo um mundo psíquico, moral, espiritual em cada um de nós, nós também temos uma série de obrigações e de necessidades materiais e mundanas. E que é justo que nós tenhamos atenção também para estas necessidades materiais e mundanas. Não devemos esquecer que existe a obrigação
de nos dedicarmos ao nosso aprimoramento interno, de darmos a Deus o que é de Deus. Mas não há nada de errado em nós darmos o quinhão de César, pagarmos o quinhão de César, o quinhão da matéria, com a nossa preocupação para suprir as necessidades que nós temos, para amparar outras pessoas que dependem de nós, materialmente falando mesmo, e nos preocuparmos, nos ocuparmos com as questões do mundo onde nós vivemos e temos de estabelecer relação com as outras pessoas. E essa é uma interpretação que é veraz, é útil, ela está dentro de um princípio geral de que, enquanto encarnados, nós devemos sim cuidar das coisas da matéria. Não devemos ser engolidos pelo materialismo, não devemos ser completamente tomados pelas preocupações materiais, mas nós devemos ter um espaço, sim, reservado para cuidarmos desses assuntos. Mas existe uma outra interpretação que eu encontro menos frequentemente e que, na verdade, está até mais adequada ao capítulo em que essa passagem evangélica é citada no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, ele alinhou essa passagem no capítulo 11, cujo título é Amar o próximo como a si mesmo. E aí vem realmente a pergunta, mas como assim amar ao próximo como a si mesmo? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas então amar ao próximo seria cumprir com o maior dos mandamentos? Sim, essa é uma maneira de interpretar também. Mas veja, quando Jesus ele está respondendo aos saduceus, aos fariseus, e olha que ele respondia a saduceus e fariseus. Ele sabia que aquelas criaturas tentavam perdê-lo. Ele sabia da malícia que envolvia toda a conversação com aquelas pessoas. Mas Jesus não deixava de responder. E aí entra o amar ao próximo como a si mesmo. Porque Jesus, reconhecendo naquelas criaturas espíritos ainda pouco evoluídos, espíritos orgulhosos, vaidosos, desviados do bem, até alguns exploradores da boa-fé e trabalho alheios, Jesus ele não deixava de lhes responder. Nunca deixou de responder. E nós podemos até dizer, mas por que ele perdia tempo respondendo essas víboras? Porque Jesus nos ama. Porque Jesus ama a todas as criaturas sobre as quais ele exerce o seu governo. E ele, quando respondia a essas pessoas, o fazia com amor. Ah, mas espera aí, que amor é esse, camarada? Ele responde para os fariseus hipócritas. Então, quando eu amo alguém, eu chamo essa pessoa de hipócrita? Sim. E aí é que vem essa interpretação interessante. Jesus, ele não olha para os homens, mulheres, pessoas à sua volta apenas com
a visão posta no presente imediato. Ele olha para todos nós com os olhos postos no futuro. Ora, nós espíritas conhecemos a lei do progresso. Nos é dito que todos nós, inexoravelmente, marchamos para uma posição ditosa, como espíritos superiores e até puros espíritos, espíritos perfeitos. Que todos nós saímos das mãos do Pai, simples e ignorantes, mas todos nós somos perfectíveis. Jesus olha para todos nós, vendo o potencial que nós temos e não vendo apenas aquilo que nós estamos presentemente. E essa é uma lição de amor ao próximo. Vou fazer uma comparação que não é boa, mas a gente olha as manchetes dos jornais, assiste à televisão, vê crimes bárbaros sendo cometidos, e nós somos tomados de uma revolta enorme em relação aos atos e às pessoas que praticaram aqueles atos. E nós desconstruímos aqueles seres humanos, chamando-os de animais, bestas feras. Existe, inclusive, uma expressão que eu até acho engraçada, tá? Não devia, mas até acho engraçada, que é chamar os criminosos de almas cebosas. Aquela alma cebosa. Enfim, eu acho engraçado, me desculpe, eu acho engraçada a expressão, mas ela não é nada caridosa. E não está, de maneira nenhuma, alinhada com o mandamento maior: ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele, quando está diante de um detrator seu, ele não via apenas e tão somente aquele estado momentâneo daquele espírito, mas ele via um espírito criado por Deus como todos os demais e que tinha e tem por destinação a perfeição, toda a perfeição possível a uma criatura de Deus. E aí ele respondia a todas essas pessoas. Ele respondia a todos, sem nenhum tipo de concessão a fantasias, superstições, fanatismos, mas respondia vendo em cada criatura um irmão menor que precisava ser apresentado a valores mais elevados. Apresentado a valores mais elevados, mas também sendo corrigidos. Jesus, ele percebia o tempo todo a circunstância transitória que envolve a nós, humanidade encarnada, humanidade em processo de progresso espiritual. Obviamente que ele conhece e até nos transmitia a inadiável necessidade de um melhoramento íntimo. Isso com os olhos postos na vida real que nos espera no futuro, a vida espiritual. E, obviamente, que, como já disse, não menosprezou a execução das nossas obrigações para com a sociedade, para com o meio doméstico, para o nosso ramo de atividade, mas não nos dava nenhum tipo de guarida para o esbanjamento dos nossos talentos
irresponsabilidades com coisas que não vão fazer nada além do que consumir a nossa saúde, a nossa inteligência, o nosso tempo e cercear as oportunidades para nós alcançarmos um ponto de vista mais elevado e buscar elevar nossos espíritos. Ele não fazia nenhuma concessão, como eu disse. E ele nos educava o tempo todo. Tinha um ditado antigamente, não sei se ainda as pessoas utilizam hoje, que dizia o seguinte, que a mãe boa é a mãe má, ou que mãe má é a mãe boa. Esse era o ditado que eu ouvi quando era criança. Isso significando que a mãe boa era aquela que também sabia punir, que também sabia o momento em que não podia incondicionalmente apoiar seu filho. E Jesus ele fazia isso. Então, quando ele dá uma resposta duríssima àqueles fariseus herodianos, dizendo: hipócritas, por que me tentais? Ele está colocando diante daquelas pessoas a verdade nua e crua da pequenez moral deles, da pouca elevação. Jesus está fazendo com que eles olhem para si mesmos. E eles se envergonham. Eles entendem o que eles estão fazendo. E com a resposta de Jesus, eles se calam e se retiram. Eles se envergonham do que fizeram. Mas a lição está dada. Porque há também lição em fazer com que alguém olhe para os próprios atos, reflita e entenda que estava errado. E isto é amar. Obviamente que há maneiras e modos de se fazer isso. Arrasar com uma criatura perante as outras pessoas, muito mais com o objetivo de granjear para si mesmo a aprovação geral, isso não é agir de maneira amorosa, fraterna. Isso é simplesmente buscar o reconhecimento público, elevando-se à custa do rebaixamento de outra pessoa. Jesus ele não fazia isso. Ele não queria receber aplausos. Ele não os recebia efetivamente. E ele falava duríssimo com aquelas almas desviadas para fazê-las retornarem ao caminho virtuoso, ao caminho do progresso moral. E era por isso que ele respondia sempre a todos. E respondia, muitas vezes, de forma dura e irretorquível, deixando os seus interlocutores maliciosos numa posição de vergonha, percebendo que eles tinham agido mal. Nós temos Jesus como o nosso farol, o caminho, a verdade, a vida. O nosso proceder, ele deve seguir nessa mesma direção. Ao longo da vida,
nós vamos encontrar pessoas que, por egoísmo, ou por inveja, ou por orgulho, e elas vão se sentir incomodadas com a nossa presença, incomodadas com os nossos conhecimentos, as nossas crenças, e vão procurar desconstruir a nossa imagem, principalmente perante as outras pessoas. Em todas essas situações, embora nós devamos sempre evitar o escândalo, evitar o conflito aberto, nós não podemos e não devemos refazer a nossa postura para evitar dissabores, para tentarmos um apaziguamento falso. Nós devemos amorosamente, praticando esse amor ao próximo, do qual Jesus nos fez conhecedores como sendo o maior dos mandamentos, nós devemos, com esse espírito fraterno, resistir. Resistir e demonstrar que aquelas pessoas, elas estão procedendo de maneira errada. Nós devemos procurar superar todos os nossos sentimentos e até mesmo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e resistirmos a esses ataques, refletindo sobre aquela passagem de Jesus, aprendendo com Jesus, que reconheceu a malícia, a astúcia, a hipocrisia nos fariseus e declarou: hipócritas, porque me tentais, mas o fez, não para aparecer diante da multidão, mas para que aquelas criaturas que o atacavam, elas se corrigissem, elas aprendessem, elas tivessem a oportunidade de uma lição que, se bem aprendida, ela corrigiria o curso daquelas vidas. Então, isso é o que nós necessitamos também fazer por amor ao nosso semelhante. Nós necessitamos ser claros em nossas interações com as outras pessoas. Estabelecermos uma base de honestidade no nosso relacionamento. E, ainda que não declaremos aos outros, é importante nós sempre ficarmos atentos à mensagem real que o outro esteja nos enviando quando nós estamos em interação, para nós não aceitarmos uma posição de vítima que recebe o ataque sem nenhum tipo de resposta ou de resistência. Porque se nós não resistirmos, se nós não demonstrarmos aos nossos interlocutores o quanto eles estão errados no seu relacionamento conosco, nós vamos permitir que essas criaturas não se corrijam. E vamos, de alguma maneira, comunicar a eles que eles podem
manter relações dessa ordem não saudável com outras pessoas. É preciso que nós tenhamos sempre a fortaleza para afirmarmos o bem e resistirmos ao mal. Agora, duas ressalvas. Primeira ressalva. Com base nisso que você está falando, Alexandre, amanhã, quando eu chegar lá na padaria para comprar pão, com aquele sujeito lá que é um debochado, que vive mangando de mim, porque sabe que eu sou uma pessoa de fé, eu vou lhe dar uma resposta à altura. Bem, que resposta você vai dar para fazer o bem para aquela pessoa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: por que você tem de ir àquela padaria procurar aquela pessoa? Você não tem alguma forma de manter uma distância daquela pessoa? Porque também o manter uma distância de determinadas pessoas é, por si só, uma lição. Olha, você sempre tem palavras de pilhéria, deboche para comigo, ou uma posição sempre muito agressiva. Eu não quero brigar com você. Eu não preciso desse tipo de relacionamento. Então agora eu mantenho uma distância respeitosa. Você permanece num canto, eu permanecerei no outro canto. Não me procure, eu não vou te procurar. Não te quero mal, não vou te prejudicar de forma nenhuma, mas não me procure. Já isso, muitas vezes, é o suficiente para que a outra pessoa perceba o quanto equivocada ela estava nas suas condutas. E ainda produz o efeito prático de não nos colocar mais em posições desagradáveis, posições que nos magoam, nos ofendem. Mais adiante, uma outra circunstância. Não devemos, de qualquer maneira, ou de maneira alguma, melhor dizendo, produzir discussões ou contenciosos para que nós tenhamos ensejo de, entre aspas, oferecer um motivo para a transformação daquele irmão. Se nós formos a esses irmãos que nos perseguem e nós oferecermos motivos para novas discussões, altercações, deboches, ataques, a nossa própria intenção original, ela irá nos trair e nos deixará certamente numa posição vulnerável às intenções ocultas daqueles irmãos, porque as nossas próprias intenções, elas também não são claras. E um dos princípios é que um dos princípios para que o nosso esforço pela elevação do nosso semelhante seja algo exposto claramente, abertamente, sem nenhum tipo de subterfúgio. Uma outra coisa, aquela pessoa que vive a reivindicar os seus direitos,
ela deve também ser colocada diante dos deveres que ela deve cumprir e como ela deve se igualar aos outros, aos demais, aos seus irmãos. Tanto as pessoas quanto as instituições, instâncias da vida social, elas devem cumprir com os seus deveres antes de reivindicar direitos. Então, é legítimo que nas nossas interações, quando alguém cobra direitos, se apresente também para essa pessoa, não como revanchismo, não como réplica vazia, mas se apresente a essas pessoas com sincero amor e desejo de renovação, a necessidade dessas pessoas de cumprirem com os seus deveres, tanto quanto estão exigindo, reivindicando direitos. Ainda que nós tenhamos algum tipo de prejuízo numa relação, nós devemos sempre deixar como exemplo que zelamos o tempo todo para não causar nenhum prejuízo moral ou material, quem quer que seja. E que isto é também a obrigação das outras pessoas. E isso serve para que a cultura como um todo, modificando valores internos que as pessoas alimentam, se modifique. A humanidade se modifique. Porque eu não aceito nenhum comportamento diferente daquele que é a conduta mais correta, mais elevada. Eu não aceito nada diferente. Numa sociedade como esta em que nós estamos vendo atualmente, sob tantos aspectos permissiva, então eu permito que as pessoas elas se destemperem e joguem todo o peso de suas personalidades sobre as outras pessoas, a pretexto de que eu tenho de ser honesta comigo mesmo, eu tenho de ser, como vou dizer, eu tenho de ser eu mesmo na relação. Ora, aceitar isso, aceitar teses de que se todo mundo rouba, eu também posso roubar. Aceitar teses de que a sociedade é toda mesmo uma bagunça, por que eu vou ser o único certinho? Ou o mundo é dos espertos? Ou farinha pouca, meu pirão primeiro? Enfim, toda vez que nós aceitamos essas teses e as temos como naturais, toda vez que nós não reafirmamos a nossa posição contrária a esse tipo de pensamento, nós damos ensejo a que as outras pessoas elas continuem se comportando mal. Elas se sintam, por assim dizer, retroalimentadas pelo nosso próprio consentimento tácito que seja.
eu permito que você entre na fila, quando você não poderia estar na fila. Eu me lembro que quando eu era muito jovem, eu fui com uma namorada ao cinema. Na época a gente ia ao cinema e os cinemas tinham filas, a gente ficava na fila para pagar a bilheteria, e quando o filme era bom a gente chegava cedo para poder pegar um lugar bom, e até para poder entrar, né? Porque muitas vezes os ingressos se esgotavam quando a gente chegava atrasado. Pois muito bem, eu estava na fila com essa namorada, e existia uma prática completamente absurda, uma prática sem o menor sentido, que eram pessoas que chegavam em qualquer horário e elas se colocavam lá na frente da fila e pediam para entrar na frente. Uma pessoa, geralmente era uma pessoa. Ah, posso entrar aqui? Posso entrar na tua frente? Estou aqui sozinho, posso entrar na tua frente para comprar um ingresso? Veja como isso era absurdo sob todos os aspectos. Primeiro aspecto, aquela pessoa não tinha feito o mesmo que todas as centenas de pessoas que estavam ali na fila. Chegaram mais cedo, procuraram um lugar na fila para poder entrar. Não, porque ela era esperta. Ela não ia perder tempo dela na fila. O tempo dos outros não importa, mas o tempo dela ela não ia perder na fila. Essa pessoa, ela não reconhecia que ou melhor dizendo, essa pessoa, ela não reconhecia que ela não podia pedir uma posição na fila, porque se alguém que estivesse mais à frente na fila concedesse a ela o direito, entre aspas, de entrar na frente, estaria prejudicando centenas de outros lá atrás na fila. E provavelmente o último lá da fila, que chegou a tempo, que estava na fila, ele talvez não tivesse ingresso, porque um espertalhão se imiscuiu, se meteu no meio da fila, com o consentimento de alguém que não soube, não teve fortaleza para dizer não. Então eu me lembro que eu estava na fila, estava com essa namorada, e esse engraçadinho, disse: posso entrar na tua frente? Só vou comprar um ingresso. E eu respondi: não, faça como todos que estão na fila, vá para o final da fila e espere sua vez. Sabe que essa criatura teve a audácia de, ato contínuo, se virar para minha acompanhante, minha então namorada, e dizer para ela: ah, ele não quis comprar, você compra para mim, você me deixa entrar. E ela lhe deu uma resposta à altura, dizendo a ele: se ele não te deixou entrar, por que você acha que eu deixaria você passar? Mas ainda assim, aquela criatura não se corrigiu e continua ali pedindo para entrar na frente. E houve alguém que deixou entrar. Agora, o que eu acho ainda mais curioso é que alguém que estava atrás na fila permitiu, consentiu sem nenhum tipo de reação. E é porque e as pessoas não reagem. E veja bem, quando eu estou falando de reagir, eu não falo de ações violentas, eu não falo de agirmos com ódio, com ressentimento contra quem quer que seja, mas eu falo de uma reação pedagógica. Você não pode fazer isso porque você não está respeitando o direito alheio, e quando você não respeita o direito alheio, você gera para si mesmo uma série de comprometimentos. Eu não quero que você faça nada errado, porque eu não quero que você sofra. E era isso que Jesus fazia. Jesus corrigia, porque ele não queria mais sofrimento, como a mãe faz com os filhos. Para encerrar, eu vou contar uma história
se deu quando eu era criança. Quando eu era criança, eu também não era assim um santinho, né? Eu tinha uns momentos de digamos assim, de bastante peraltice. Como era comum na minha época, né, nós nos divertíamos na rua, né? Os prédios não tinham playground, as ruas também eram muito mais calmas do que são hoje em dia, e a gente ia para a rua brincar. Bom, para encurtar a história, eu sei que eu fiz lá, junto com os amigos, eu fiz lá uma bobagem, a gente quebrou uns tijolos de uma loja de ferragem, e acabou que nós fomos chamados à atenção, repreendidos, o dono da loja de ferragem foi cobrar o prejuízo dos nossos pais. Enfim, eu sei que eu recebi uma punição. Eu recebi uma punição, mas eu vi que os meus amiguinhos, eles não foram punidos. Pelo contrário, algumas das mães até, por assim dizer, apoiaram os filhos com aquelas desculpas do é tudo criança, não pode levar isso a sério, não pode fazer isso, que prejuízo é esse? Meia dúzia de tijolo para uma loja de ferragem, etc, etc. Não foi o comportamento da minha mãe, não foi o comportamento do meu pai. Eles pagaram uma parte dos tijolos, pagaram uma parte do prejuízo. Fizeram com que eu soubesse que eles tinham gasto um dinheiro desnecessariamente para cobrir um prejuízo que eu tinha causado desnecessariamente. E ainda eu reclamei com a minha mãe, dizendo que, porque eu fiquei de castigo, e eu reclamei com a minha mãe, dizendo para a minha mãe, poxa, você não é como a mãe dos meus amigos, porque eles não estão de castigo, por que que eu estou de castigo? E aí, a mãe Bá, que é a mãe boa, que era minha mãe, respondeu para mim: primeiro, eu não posso educar os filhos dos outros, só posso educar você. E você tem que conhecer os limites, inclusive da vida em sociedade. E você tem que saber de uma outra coisa. E aí a minha mãe me disse a coisa mais bonita que eu escutei em toda a minha vida. Ela disse assim para mim: meu filho, eu nem sempre vou poder te apoiar em tuas escolhas. Nem sempre vou concordar com as tuas decisões. E pode ser até que, se você fizer escolhas muito ruins, tomar decisões muito equivocadas, você venha mesmo a um dia ter de prestar satisfações à justiça, à lei. E não espere que eu vá ao tribunal te defender, porque eu não irei te defender se você tiver agido mal. Mas uma coisa você pode ter certeza, meu filho: no dia em que você estiver na prisão, no cárcere, se acontecer um dia isso, a primeira pessoa que irá te visitar e te visitará todos os dias serei eu. Porque se eu não poderei te apoiar em todas as tuas escolhas e decisões, por outro lado, o meu amor por você é incondicional. E no exemplo da minha mãe, eu vejo refletido, ou vejo refletidos, os atos de Jesus. Não que minha mãe seja comparável a Jesus, não entendo dessa maneira, mas ela foi verdadeiramente cristã em relação à minha educação. Ela não deixou de ser dura, ela não deixou de ser até implacável, mas tudo o que ela fez
Assim como Jesus respondendo a saduceus e fariseus, tudo que ela fez porque não queria que eu sofresse. Meus irmãos, eu vou deixando vocês com essas reflexões e convidando a todos que procurem o Evangelho segundo o Espiritismo, procurem o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e reflitam sobre a passagem evangélica que está lá, abrigada sob o subtítulo Dai a César o que é de César. Reflitam, meus irmãos, sobre o amor ao próximo que está contido em nos mantermos firmes em nossas boas decisões, para que a nossa fortaleza, a nossa firmeza sirva de exemplo e ponto de reflexão para aqueles irmãos que ainda não encontraram o verdadeiro caminho. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, graças a Bezerra de Menezes, que tanto nos auxilia e que tanto bem nos faz.